E sejam muito bem-vindos para mais vídeos da Marvel Comics, bem aqui no meu canal. Tamo de volta, rapaziada. Hoje para começar a cobertura marota aí da série do Homem-Aranha Superior, na primeira run especificamente lá de 2013 e com seu primeiro volume, que pega efetivamente as 5 primeiras edições desta série. Agora, dando um bom e velho contexto, o que é exatamente o conceito do Homem-Aranha Superior? Pois é, né? Na época, em 2013, a gente tinha basicamente o Dr. Octopus, que tava ali somente nas últimas devido a um câncer no cérebro, um bagulho assim. Ele acaba me desenvolvendo essa espécie de máquina infernal que permitiu que no fim das contas ele trocasse de mente, de lugar, com o Homem-Aranha, vulgo Peter Parker. Pois é, né? E a ideia é que enquanto a trocação de mente rolava solta, as memórias do Peter meio que passaram diante dos olhos do Otto e foi uma loucura. E que no fim das contas o Peter acaba morrendo, né, já que ele vai para um corpo todo moribundo e lascado, enquanto o Otto fica com o corpo novinho em folha do Homem-Aranha. E você pensaria que, meu Deus, um super vilão no corpo do Homem-Aranha? Oh, não. Só que devido à trocação de memórias para lá e para cá, aquela questão de, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, acaba tocando o coração do Otto, vocês acreditam, galera? É aí que ele tem, né, basicamente a brilhante ideia de, não, eu vou seguir com o legado de Homem-Aranha, fazer melhor ainda. Eu vou ser efetivamente um Homem-Aranha superior. Vocês sabem que o Dr. Octopus é um cuzão narcisista que quer sempre ser o rei da cocada preta, tá ligado? Que é bem, mas bem complicado. E praticamente, olha, é insanidade absurda esta série, que eu gosto muito desse conceito do Homem-Aranha superior, na minha humilde opinião. Ele também vem ali numa época que a Marvel tava tentando se reinventar, especificamente ali com a iniciativa Marvel Now, que depois vira tudo novo e tudo diferente, que eles estavam trocando um monte de super-herói e outros estavam assumindo o manto dos heróis clássicos, tipo a X-23, por exemplo, assumindo o manto do Wolverine. E no caso do Homem-Aranha, o que eles fizeram para reinventar o boneco foi isso, né? A trocação de mente do Dr. Octopus, entrando aí de vez com tudo no corpo do Peter Parker. É mole? Enfim, vamos então começar essa jornada com o mais novo Cabeça de Teia. Muito obrigado a todos que acompanham aqui o canal e vamos então começar o vídeo, como tudo. A plot, galera, literalmente começa com o Peter diante do túmulo do Otto Octavius, né, nosso Dr. Octopus, logicamente, só que aquilo, né, teve toda a santa trocação de mente, que é meio mórbido, parando pra pensar, tipo, Otto tá, adeus antiga vida e olá nova vida. E imediatamente aí já começa também na mais pura ação, com o novo Sexteto Sinistro em ação, pois é. E olha, é uma formação essa especificamente bem mequetrefe. Na época a Marvel também estava tentando criar um monte de vilão novo para o Homem-Aranha. Tipo, vamos deixar os clássicos meio que de lado, tentar criar uma tropa nova e não deu muito certo, que é um bando de figurantes. Para vocês terem uma noção, o mais famosinho dessa nova formação acaba sendo o Vagabundo do Choque. Pois é, o time em questão tá roubando basicamente ali altos equipamentos malucos. Eles inclusive têm à sua disposição o aparelho andador do General Grievous dos Star Wars, em episódio 3, porque não? O Homem-Aranha aparece em cena e assim, ele tá bem enojado porque ele tá, sério, vocês são um novo Sexteto Sinistro, misericórdia. Claro que o Octopus já fez parte, né, tropa, de várias gerações aí da equipe. E pra ele falar que essa acaba sendo a Mar Mequetrefe, eu tenho que dar basicamente razão. Um dos membros, inclusive, esse robô, sabe? Tipo, o que tá acontecendo, cara? Agora, eventualmente o Miranha começa a ficar um pouquinho sobrecarregado. Tem esse vilão que tem a boa e velha força de aceleração que começa a sentar o farrapo no Homem-Aranha, ao ponto que o Otto tá... Não, paz, eu vou embora. Como é que diabos o Parker fazia isso? Se enfiava de vez aí na loucura? Ele era maluco. Apanhar não é pra mim não, eu tenho que pensar isso aqui de forma mais estratégica. Só que um dos membros do Sexteto também tem acesso nesses bumerangues, tipo o Capitão Boomerang da DC, copiando e colando tudo, não é mesmo? Ele consegue basicamente arremessar um dos seus bumerangues afiados, que até corta ali a teia do Miranha, só que quando o bumerangue volta, quase que pega neste policial que iria, né, feri-lo gravemente. Só que o Miranha vai ali rapidamente, salva o guarda. Até o Otto dá, por que eu fiz isso? Tipo, eu agi pelo puro instinto para salvá-lo? Que coisa mais esquisita.
devido ao salvamento, ele fica exposto e atacado pelos membros do Sexteto Sinistro, especificamente o carinha do bumerangue. Em retaliação, velho, o Miranha, ele acaba rasgando aí parte da roupa do cara do bumerangue, que até sai um pouco de sangue, e o cara tá, eita porra, desde quando o Homem-Aranha faz isso? Que desgraça. Pois é, no fim das contas o time acaba metendo o pé, com o objetivo deles meio que concluído, que era roubar as tecnologias malucas, e o policial tá, meu Deus do céu, Homem-Aranha, ainda bem que você me salvou. E o Miranha tá, é o que parece, né? Então contamos para o Horizon Labs, né, um desses muitos altos laboratórios secretos da Marvel maluca, na qual o Peter trabalha, agora o Otto também trabalha, que é insano, né? Saber que o Otto, tipo, ganhou livre acesso a todas as memórias do Peter, minha nossa cenoura. E nessa época, de fato, o Peter trabalhava no Horizon Labs, desenvolvendo tecnologias para o seu amigo Homem-Aranha. E a tropa que tá aí no laboratório tá, beleza, é uma boa ação e tal. Só que a gente vê, cara, que o Otto, ele acabou capturando efetivamente um membro do Sexteto, o robozinho agora há pouco, ele vai reprogramá-lo. Até os caras tá... Que diabos o Peter vai fazer? Ele tá o quê? Virando uma espécie de Dr. Frankenstein, meu Deus. Agora, temos então a Mary Jane ligando aí para o Peter. Pois é, a ideia é que nesta noite eles iriam basicamente se encontrar para bater um papo. Lembrando, rapaziada, que isso aí são eles depois de tanta merda. Depois do Peter vender o casamento para o diabo, sabe? E ela toda, ai Peter, meu Deus do céu. E o Otto tá, excelente, cara. A sequência deles basicamente jantando é engraçada, porque a Mary Jane tá falando aí, como foi o dia e não sei o que, como é que tá as atividades como o Homem-Aranha. E o que o Otto consegue ver diante de si são basicamente as tetas da Mary Jane, tipo, nada mais importa, apenas esta bela visão. Na conversa, o Otto também revela como, o Sexteto Sinistro, você tá ligado, voltar e tal. Só que eu tô com esse walkie-talkie aqui no meu ouvido, eu tô escutando a conversa deles, pois é. Você lembra anteriormente quando o Miranha acabou arranhando o bumerangue? Pois é, nesta arranhada, ele acabou colocando basicamente um rastreador, ou seja, ele sabe a localização dos caras e tá conseguindo escutar toda a santa conversa e o plano deles também. E a Mary Jane tá, pera aí, tu sabe onde é que eles estão, por que você não vai agora exatamente impedi-los? E o Peter tá, não, minha filha, calma, tá no papo, à noite, ainda é uma criança, meu Deus do céu. Até a Mary Jane tá assim, estranho, tu não é de bebê, tá tudo bem, cara. O próximo alvo do Sexteto é o Horizon Labs e o Miranha já está lá. Até o grupo tá, que é isso? Ninguém vazou a info, como é que você já está basicamente aqui? Quem tenta inicialmente atacar o Miranha é o velocista, só que o Otto tá preparado e ele acabou colocando efetivamente aí neste lugar um monte de trapzinha. Uma delas inclui basicamente esse equipamento que acaba destabilizando ali o velocista e tipo, basicamente é GG. A seguir, ele acaba também ativando este gerador de EMP que acaba inutilizando todo o santo equipamento do Sexteto Sinistro. Ou seja, eles estão fodidos e a cereja no bolo, a imprensa também está presente para tirar um monte de foto. O último que resta, inclusive, é o bumerangue, tá ligado? Até ele tá assim, que caralho tá acontecendo? Por que a imprensa tá aqui do nada? E o Miranha tá, eu liguei pros caras na noite passada, sabe? Porque isso ajuda na minha reputação. Acho que eu vou ficar muito bem nas fotos. O Otto também revela que o plano do Sexteto era basicamente roubar um monte de equipamento para fabricar esta máquina do tempo, ou melhor, que iria permitir que eles manipulassem o tempo de Nova York para que eles chantageassem geral. Até o Miranha tá, que plano de merda é esse? E no fim das contas rola, né, o confronto aí do Miranha contra o bumerangue. E, velho, o Homem-Aranha senta o farrapo violentamente no vagabundo. Só que no último segundo ele acaba parando. A gente vê como o fantasma de Peter Parker, a la Ben Kenobi, tá presente. Tá, Otto, calma. Lá de fora tá geral aí prestigiando basicamente as ações do Homem-Aranha, como foi basicamente uma coisa maravilhosa. Até mesmo JJ Mibrota, que nessa época ele era o prefeito de Nova York, pois é, os caras tava mesmo na merda, né não? E tipo, o JJ tá, excelente trabalho, Miranha, sem baixa, sem destruição em massa, que coisa gloriosa. E o Miranha tá, eu faço tudo em nome da nossa cidade, senhor. Eles acabam apertando as mãos. O espírito do Peter tá vendo isso tudo e tá, sério, JJ, ele é um vilão, vagabundo, você não consegue ver, que é hilário, né, saber que o JJ tá curtindo esse novo Homem-Aranha superior.
Pois é, no caso aí do Parker, rapaziada, ele teoricamente não morreu quando foi de arrasta com o corpo do Otto. É a ideia, né? E agora ele virou essa espécie de consciência aí, tentando alertar basicamente o Otto, tipo, você tem que seguir este caminho. Só que tá complicado. Então a gente acaba cortando aí para o AP da Mary Jane. Ela que atualmente divide o AP com a personagem aí da Carly, que é mais uma personagem do núcleo de suporte do Miranha nesta época, como se ele não precisasse de mais ninguém, não é mesmo? A Carly, ela trabalha lá no departamento de polícia de Nova York, especificamente na área de forense, investigação, sabe? Ela tá ligada que o Peter é o Homem-Aranha e tudo mais. E tipo, elas estão vendo na TV a cena do Miranha apertando as mãos do JJ. Até a Mary Jane tá, cara, eu tô achando ele muito estranho recentemente. E aliás, ô Carly, eu tô sentindo que eu acho que a gente vai voltar a namorar, hein? Ela diz isso porque na manhã seguinte, a gente vê como o Otto chamou ela para esta lanchonete. Pois é, tipo, é a ideia que o Octopus tá tentando fazer de tudo pra comer a xota dela. Essa é a verdade. Até o espírito do Peter tá, Otto, tá no meio do dia, você teria que estar por aí nas patrulhas. É bom destacar, galera, que o Otto não ouve, tá ligado? A tal consciência que torna a situação toda mais engraçada ainda. Tipo, ele chega aí na mesa da Mary Jane e ao mesmo tempo que tem esse caminhão dos bombeiros passando lá de fora, a Mary Jane tá, ué, tu não vai se mexer? O outro tá, não, pô, bombeiros, incêndio, eles conseguem tancar, só que a Mary Jane insiste, não, você tem que ir, é o certo a se fazer. E o Otto tá, é verdade, né? E ele sai aí de fininho e tá, essa vida de Homem-Aranha é desgraça, cara. Eu quero comer uma xoxota, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que... E faz, ele acaba inventando, então, esses aranha-bots. Pois é, galera. Esses pequenos robozinhos em formato de aranha, é claro, que vão permitir que ele efetivamente patrulhe toda a santa cidade 24 horas por dia. E os robôs têm ligação direta com a polícia, sabe? Ou seja, em casos de roubo menor, digamos assim, ele já pode alertar basicamente policiais próximos. Tipo, ele não precisa diretamente se envolver em certas paradas, tá ligado? Que é um conceito que o próprio Octopus já desenvolveu antes, só que era em formato de polvo, claro, né? Ele tá remodulando basicamente esta tecnologia louca aí dele. Tudo com o intuito de tentar passar mais um tempinho com a Mary Jane, na qual, velho, ele leva ela em diversos encontros, patinação, cinema. E em todos eles sempre acaba meio que da mesma forma, com ela sempre dando um beijinho aí na bochecha, ele obviamente querendo outra bochecha. E é hilário que o espírito do Peter tá, yes, o Mary Jane não cai nas falcatruas desse vagabundo. A Mary Jane, então aí, em uma boa e velha noitada, leva o Peter até a boate na qual ela trabalha, tá aí, ó, requebrando, se acabando. E o Otto tá, mano, esse lugar aqui não é pra mim, meu Deus do céu. Só que ele então tem a brilhante ideia. Não, eu percebo que a Mary Jane meio que é uma mulher selvagem, gosta, né, de altos momentos, altas aventuras. E até então, eu tava tentando conquistá-la através da perspectiva, os ideais do Parker. E se eu meter basicamente o Homem-Aranha na jogada, hein? Ou seja, ele acaba convidando a Mary Jane para ir, né, até o terraço aí da boate e basicamente convida ela para dar uma volta pela cidade aí, ó, na sua carcunda, com a sua boa e velha teia, na expectativa de que, talvez isso deixe ela basicamente excitada e eu consiga basicamente o bem bom. De fato, ele até leva a Mary Jane até o seu AP, só que, cara, no momento que poderia rolar algo mais interessante, a Carly acaba acendendo na luzinha, aquele momento meio que constrangedor. A Mary Jane tá, você esqueceu que agora a Carly tá aqui morando comigo. E o Miranha, né, de saco inchado tá, não, beleza, foi mal, ramana. Zé, né, ele começa a voltar aí pra sua casa bem irritado. E é bacana o painel, né, do espírito do Peter ao lado também. E, cara, o Peter, o espírito, tá tão feliz com toda essa santa situação, tipo, você se lascou, doutor. Só que então, olha só, cara, o Octopus tá, pera aí, o que eu tô fazendo? Eu me esqueci, ou melhor, não lembrava que o Peter já passou no passado vários momentos com a Ruiva. E tem essa montagem que é grotesca pra caceta, onde é basicamente o Otto acessando as memórias do Peter nos momentos de intimidade que ele tinha com a Mary Jane. Vulgo, ele tá tocando o bom e velho punhetaço, galera. E o mais bizarro é que em alguma dessas montagens o Otto se imagina no lugar do Peter, tá ligado? É aquela coisa, meu Deus do céu. E o Peter espírito vendo tudo isso, tá ligado? E chorando ali basicamente no cantinho.
E é isso, né? Depois de uma noite ali esvaziando efetivamente o saco, claro que o Otto acorda, ó, acorda toda. Então, voltando para uma boa e velha ação que já tava na hora, não é mesmo? Temos então a boate da Mary Jane sendo assaltada por essas pequenas criaturazinhas em formato de abutres. Oh meu Deus, me pergunto quem é o chefe delas, não é mesmo? Um dos aranha-bots que tá na boate, claro, né? Tá vendo basicamente toda essa santa situação. E os bichinhos estão aí para roubar o que é de valioso. Para variar, a Mary Jane é pega no fogo cruzado, já que ela estava aí trabalhando. O Miranha já parte pra ação, ao mesmo tempo que, velho, a Mary Jane é atacada, né? Basicamente aí da boate, ou seja, complicado. E o Miranha tá, meu Deus do céu, eu faço o quê? Arremesso uma tiazinha e agarro ela. E o espírito do Peter tá, não faça isso, pelo amor de Deus, você pode quebrar a coluna dela, né? Um easter egg ali com a queda da Gwen, logicamente. No fim das contas, o Miranha faz essa cama de teia que, né, salva ali basicamente a Mary Jane, tudo certo. Até ela tá assim, pera aí, como é que você sabia que eu tava em apuros? E o Miranha tá, tua boate é basicamente o primeiro lugar que eu dou uma patrulha toda santa manhã, dando uma desculpinha e não revelando que, eu coloquei secretamente uma câmera onde você trabalha. Foi mal, né? Aí, conforme a Mary Jane iria agradecer aí o resgate, né, com um bom e velho beijo na boca, vocês acreditam que o Otto acaba recusando, pois é, e dá efetivamente um fora na Mary Jane, meu amigo, onde aí tá, nossa relação nunca vai dar certo, cara, você tá apaixonado por Peter Parker e Homem-Aranha ao mesmo tempo, sabe, as nossas vidas acabam entrando em confronto, não dá, é uma equação muito complicada, adeus Mary Jane, pois é, ela acaba levando tudo isso até a Carly, desabafa, né, não é que ela tá puta, tipo, ele me deu fora, como ele ousa, não é nada disso, só que ela tá muito surpresa, mais ainda pela forma que ele acabou falando tudo isso, que foi de uma maneira bem, mas bem esquisita. Agora, é bom destacar, rapaziada, como a Carly, vocês acreditam, ela foi basicamente a última pessoa que acabou confrontando o Dr. Octopus no seu corpo original. Ela acaba apontando uma arma, né, para prendê-lo. Isso aí já foi logo depois que teve toda a santa trocação de mente. Tanto é que o Peter no corpo do Otto tá, não, Carly, eu posso explicar, na verdade eu sou o Peter e o outro lá não é bem assim, meu Deus do céu. A Carly nessa cena, nesse flashback no caso, não estava entendendo muito bem, mas ela tá começando a juntar os pontos, que ela também tá percebendo que o Peter e Miranha atualmente estão um pouquinho esquisito, tem esse flashback do Otto Peter, e como ela é uma detetive, é complicado, porque é aquilo, ninguém sabe, né, que teve toda essa trocação de mente. Pra lembrar ainda mais o Batman, o JJ, então ele acabou mandando construir basicamente o Sinal Aranha, sim, para basicamente convocar o Miranha em um segundo quando a merda estiver muito pesada, e o Miranha, vendo toda essa santa pataquada, tá, mas é um idiota. Ele acaba usando um dos seus aranha-bots para desativar, né, completamente o sinal. Até da ideia que ele acabou explodindo tudo. Não, só tá desativado mesmo. E o JJ tá, tu tá maluco? Isso foi dinheiro público, caralho. Você não pode fazer esse tipo de coisa. E o Miranha, de uma maneira muito inteligente, tá assim, isso tudo foi um teste, né, pra ver se eu tava ligado mesmo. Até porque o prefeito ilustre JJ não iria construir tal parafernália que sempre iria alertar os meus inimigos quando eu fosse basicamente para a ação, correto? JJ não é idiota, isso foi um teste. E o JJ tá, sim, claro, foi um teste. O Miranha comenta, calma, que eu vou te passar um número privado, tá ligado? Pra você falar diretamente comigo, tá sussa. O JJ quis fazer tudo isso para falar, ô Miranha, trabalha junto com a Carly, tá ligado? Pra descobrir as falcatruas do Abutre, beleza? Pois é, no fim das contas o Miranha acaba agindo sozinho de qualquer forma, onde ele acaba calibrando aí os seus olhinhos para detectar basicamente as altas tecnologias do Abutre, pois é. E no meio dessa investigação, o Miranha, o Otto, tem basicamente um flashback da época que ele trabalhava com o Abutre. É bem interessante que quando a gente tem esse tipo de flashback, o espírito do Peter se encontra, tá ligado, pessoalmente, então o flashback é bem maneiro. Onde é basicamente o Octopus e o Abutre comentando, o que nós vai fazer depois de conseguir destruir de vez o Cabeça de Teia. O Otto tem altos planos, e enquanto o Abutre tá, meu filho, eu só quero me aposentar, tá ligado, roubar uma boa grana, ir pro exterior e ficar basicamente na paz. A gente vê o Abutre sentado no trono do Imperador com os seus minions em sua volta, justamente, né? Ele tá mandando esses minionzinhos roubar grana, dinheiro, pra ficar mais poderoso do que nunca. O Miranha brota e ele tá assim, Abutre, você não precisa fazer mais nada disso, roubar nem nada. Eu tenho um monte de conta no exterior, tá ligado? Eu vou te dar o dinheiro pra você sair dessa vida do crime, eu gosto de você, cara. E o Abutre
Abutre, Homem-Aranha, miserável, ele acabou seguindo vocês, não é mesmo? Ele acaba mandando os seus minionzinhos triturarem basicamente o Miranha como se não houvesse amanhã, que é uma cena bem complicada do Miranha tentando argumentar, ele sendo rasgado, tá ligado, pra lá e pra cá. No fim das contas ele acaba reagindo e arremessa um dos carinhas pra puta que pariu. E cara, devido ao impacto, a máscara do queridão cai, revelando que é uma criança. Pois é, galera, o exército de Minions do Abutre é um bando de criancinhas que ele acabou capturando. E fica meio explícito que ele fez alguma espécie de lavagem cerebral, mas deixa quieto. O importante é que, quando o Otto percebe, você fez eu acertar uma criança, isso mesmo? E toma ele flashback. Pô, a gente vê que quando ele era guri, o pai do Otto tinha o costume de espancá-lo violentamente. Que, aliás, o pai do Otto tinha um bigode de respeito que eu vou ter que contar. É a ideia, né, que o Otto não gosta de fazer mal para crianças. E olha só o que diabos o Abutre acabou de forçá-lo a fazer. Até o Miranda... Que caralho é isso? Tu tá usando criança, você nunca fez isso. Tu virou monstro do nada, é isso mesmo? E o Abutre tá... Ah, pelo amor de Deus, eu sou o Abutre, tá ligado? Me alimentar de coisa nova aqui da cadeia é praticamente parte do meu esquema, sabe? Tático e tudo mais. No fim das contas, o Abutre meio que dá no pé. E temos essa sequência de perseguição bem boladona, onde, cara, o Abutre consegue, né, pegar o Miranha por trás, pause, e ele tá ali, né, prestes a quebrar o seu pescoço. É a ideia é que o Abutre também fez alguns upgrades na sua roupa, né, tem isso? E, cara, a maneira como o Otto resolve a situação é muito maneira, porque como eles estavam voando no próximo ao departamento de polícia, o Aranha Bot ativa, tá ligado, o sinalzinho aranha novamente, amplifica o bagulho até 1 milhão, disparando este feixe de luz que cega a porra do Abutre. O Otto, ele se protege, né, que ele tem ali o equipamentozinho no seu olho, perfeito, show, beleza. E, cara, é um stage fatality, quase, porque o Miranha, então, acaba arremessando a porra do Abutre direto no sinal, meu amigo, deixando o velho caquético mais fudido do que nunca. A Carly, que tava no prédio, ela tá... Que porra é essa? O Homem-Aranha não faz esse tipo de coisa, isso é brutalidade. E o Miranha tá, não, Carly, isso não é uma brutalidade, isso, minha filha, é um... This is a fatality. Agora, por conta dessas ações de agora a pouco, vocês acreditam que o Miranha tá ganhando uma moral com os criminosos? Especificamente, eles estão se rendendo, cara, antes, sabe, que ele aja de alguma forma muito brutalzinha, que é bem, mas bem interessante. A gente também vê essa montagem que ainda tem alguns minions do Abutre, sabe, correndo pra lá e pra cá, e o Miranha tá tentando basicamente capturá-los para que eles sejam entregues efetivamente aos pais. Só, te amei, finalmente brota aí na história, pois é. A gente vê a anciã fazendo basicamente uma sessão aí de fisioterapia, que ela tá atualmente com dificuldade para andar. Ela necessita, né, basicamente de um andador e tal. E o sobrinho preferido, claro, tá aí presente, recebe um beijo na bochecha. E tem essa reação tanto quanto creepy pela parte do Otto, onde até o espírito do Peter tá, pelo amor de Deus, Otto, com a Mary Jane eu até entendo, mas Katia May, que é um easter egg, né, tropa, que antigamente o Otto chegou a sair Katia May, pois é, não me falta basicamente mais nada, não é mesmo? E o Peter, Otto tá, ô Totô, não tem uma cirurgia milagrosa não, para que a minha tia ande apropriadamente, sem um auxílio de nada? E o cara tá, não. Assim o Otto vai até o laboratório aí do Horizon para desenvolver basicamente essa espécie de exoesqueleto maluco que vai revolucionar basicamente a medicina. Vulgo vai dar a possibilidade da Tia May andar apropriadamente. Ele tá todo empolgado, tipo, isso, temos que começar a testar nos humanos imediatamente. Que faz sentido, né, o Otto saber dessas tecnologias de exoesqueleto, já que ele tinha, né, os 4 braços ligados ao seu córtex cerebral, ou os caras 4. Só que o diretor do Horizon tá, ô Peter, tu não pode basicamente mandar esses bagulhos para o mercado, até porque você não tem doutorado, você não tem licença. E o Otto tá, o quê? Eu não tenho doutorado? Que caralho é isso? E de fato, ele pesca aí nas memórias do parque que ele não tem doutorado, galera, e não pode, né, fazer esse tipo de coisa que deixa o Octopus puto da vida, tipo, não é possível, cara. Eu virei doutor com 18 anos, que caralho o parque fazia da vida? Então cortamos lá para o Instituto Ravencroft, que é basicamente o Asilo Arkham, só que dos mitos do Homem-Aranha, mesma bagaça, com a psicóloga aí, né, principal, a Kafka, basicamente se dirigindo, indo até a cela do personagem conhecido como Massacre, que é um lunático completo que faz, bom, já tá no nome, né, não?
ela vai dar uma verificada, e é o clássico clichê, tropa, que ele não tá na cela e sim está do lado de fora. Oh, não! Enquanto isso, Mano Otto vai até a universidade, pois é, galera, porque ele quer pegar o diplomazinho, basicamente, para ontem. Tem aí a sequência que ele acaba dando em cima das universitárias, né, as safadas. Até o Peter Espírito tá, Otto, pelo amor de Deus, cara, fisicamente eu tenho basicamente a idade do pai delas e mentalmente você tem a idade do avô. Não, o Peter, Otto, se encontra aí com o professor, que aliás é o mesmo professor da época que o Otto estudava nesta mesma universidade. O cara parece muito o Pinguim, inclusive, né, onde o Otto chama ele por um apelido, onde o cara tá, carai... Eu nunca mais fui chamado desse nomezinho, já tem basicamente mais uns bons anos. Eu particularmente não entendo muito como é que diabos funciona, mas no meio aí da classe, como todo mundo tava saindo, tem essa pessoazinha meio que misteriosa, que dá esse cartão para o alto, tipo, se você precisar de ajuda, é só ligar pra esse nome, tá ligado? Pra passar aí na classe do bom e velho professor. E ao mesmo tempo... O Otto acaba recebendo o zap, basicamente o informando e o convocando também, acima de tudo, claro, né? Vai basicamente até o asilo, né? Onde a gente tem basicamente aí a cena, que a doutora tá morta no chão, os caras tá fazendo aí basicamente a perícia. E é isso, o massacre tá solta. O JJ também tá presente, tá? Meu Deus do céu, um psicopata solto, serial killer. E você, Miranha, você que o capturou da última vez e você prometeu que ele nunca mais iria escapar. E olha só a desgraça que tá acontecendo. E o Otto tá, eu prometi? Sim, prometi, mas calma que essa vai ser a última vez, eu prometo. A gente vê o massacre, atualmente ele tá nessa lanchonete fazendo todo mundo refém, que é creep, né, velho? Ele tá aí comendo os hambúrguer, com a arma apontada pra geral. E ele faz parte somente do bojo de vilões que foi criado ali, né, pelos anos de 2010 em diante também. E o rolê dele é que o cara simplesmente não sente emoção. Tanto é que parte da sua cabeça estourada, até ali, né, uma placa metálica indicando que é, sabe, raiva, medo. Ele não sente nada, nem prazer ao matar os outros, ele só faz pelo mais puro esporte. Ele tá assim, eu não quero matar ninguém aqui, eu só não quero que ninguém banque basicamente o herói, entendeu? O atendente, ele acaba acionando o botão para chamar a polícia, o massacre percebe, ele mata todo mundo para variar, né? Deixando vivo somente basicamente este tamanho com seu filho. Ele tá, não, eu não atirei em você de propósito, eu vou te usar como refém, tá ligado? Deixa eu só terminar o meu lanche pra gente partir, belezinha? Enquanto isso, o Otto Aranha acaba indo até o Horizon Labs e encontra com esse carinha que também trabalha aí, né, gênio, inteligente, e ele tem basicamente acesso a uma certa tecnologia que o Miranha quer incorporar em conjunto com seus aranha-bots para localizar justamente o massacre. Bom, saindo um pouco dessa trama, galera, a gente foca novamente nos minionzinhos usando abutre, que ainda estão voando pra lá e pra cá com medo de serem encontrados, né? Eles até percebem, meu Deus, tem uma aranha-bots ali, não, o Homem-Aranha vai vir. Só que aí quem me aparece nos acréscimos do segundo tempo é o Duende Verde, claro, né? Ele está de volta pela 1000ª vez. Ele tá, calma, crianças, comigo vocês estão protegidas? Sim. Então cortamos com esta véia neste AP bem luxuoso e ela tá vendo basicamente aí o noticiário, né? Que, óbvio, tá na manchete principal, massacre que teve na lanchonete hoje mais cedo e tudo mais. E, cara, essa véia é basicamente a dona da empresa, da franquia dessa lanchonete, né? Que teve a treta e tal. E ela tá, meu Deus do céu, olha só a minha imagem da minha empresa sendo basicamente manchada por sangue. Não. E o massacre aparece no AP da véia, pois é, para fazer uma proposta onde ele tá assim, olha, não foi a minha intenção realmente manchar a tua empresa, nem nada, de verdade, cara, mas assim, que tal você me pagar uma grana absurda? Troca, eu vou fazer um massacre na estação de metrô de Nova York, utilizando basicamente a roupa da empresa, que é basicamente a sua rival, nesse ramo de fast foods, e que tal? E obviamente a véia aceita. Voltando com o Miranha e o Guri, cara, a tecnologia do queridão é basicamente reconhecimento facial, galera, pois é, né? E o Miranha, ele acaba incorporando tal tecnologia como seus aranha-bots e também consigo mesmo, é claro. Ou seja, não só agora ele tem um poder para vigiar todo mundo na cidade, mas ele também tem o reconhecimento facial à sua disposição. Até o carinha tá, vem cá, isso não é muito poder para uma pessoa. E o Miranha tá, não, sou eu, responsabilidade é comigo mesmo, tá ligado? Até o Peter Espírito tá, não, é um pouco creepy, pode invadir a privacidade dos outros, mas beleza, né? Use esse método para localizar o massacre para ontem mesmo, o Otto. Só que Octopus não vai atrás do massacre imediatamente, não. Ele acaba indo para um certo encontro que deixa o Peter Espírito simplesmente enojado, tipo, o quê?
tem um psicopata e você vai no encontro? É, ele vai até o AP dessa personagem chamada Ana Maria Marconi, que é uma nova personagem que foi introduzida nesta época, tá ligado? Que é uma anã, sim. Você lembra da personagem meio que misteriosa que deu um papelzinho para o Otto enquanto ele tava saindo lá da universidade? Pois é, esta tal de Ana, que acaba dando efetivamente aulas de reforço, e o Otto só foi até o AP porque ela tava sempre mandando e-mail insistindo para ele vir, sabe? E é aquilo, pela parte da Ana, você quer passar na classe do professor, você precisa basicamente da minha ajuda. Só que, rapidamente, ela percebe que o Peter, Otto, é inteligente pra caralho. Ela até se surpreende citando como, nossa, eu pensei que tu, tipo, era só um carinha meio boa pinta, não inteligente, mas tu tá me provando que eu tava muito, mas muito enganada. Ou seja, tem isso e não demora para um dos aranha-bots detectar o massacre. O Miranha tá, opa, hora de finalmente agir. Ele também acaba acessando as memórias do Peter para, bom, ter basicamente acesso, né? Ah, como é que foi o último encontro dele contra o massacre. Descobre como geralmente o massacre gosta de deixar reféns em volta, tá ligado? Da sua área de atuação, e a mesma coisa neste caso. O Miranha, ele acaba calibrando seus olhos para detectar explosivos e olha só, ele encontra um bando de refém rodeados por um bando de detonadores incendiários que ele possa, né, o massacre detonar à distância. O Otto acaba resgatando geral, chuchu, beleza, e ele acaba alertando para os policiais que, ó, ele está basicamente na estação, dá merda, o massacre acaba, né, fazendo o que ele sabe de fazer de melhor, em cima aí dos tiras, coitados. O Miranha, ele acaba chegando bem ali nos acréscimos, resgata, inclusive, esse Curia, antes que ele fosse baleado, e não dá, né? O Homem-Aranha começa a sentar o farrapo violentamente no massacre, como se não houvesse amanhã. É bem brutalzinho que ele pega a arma, tá ligado? Atira no braço do massacre. É, efetivamente ali baleado. E, cara, vira basicamente a situação onde o Homem-Aranha tá com a arma na mão, na nuca do vagabundo. E tem esse velho que tá basicamente... O massacre começa a chorar porque tá, ai meu Deus, talvez essa batalha desbloqueou as minhas memórias. Eu tô sentindo medo, chorando, ai, pela primeira vez. E o espírito do Peter tá vendo, Otto? Talvez ele tenha ainda basicamente chance de redenção. Prenda-o agora. E o Otto tá, não, e cara, o Otto explode os miolos do vagabundo sem dó nem piedade. Claro que a mídia tá, senhoras e senhores, Homem-Aranha. O JJ tá, isso que é o herói pra nossa cidade, senhoras e senhores, que bom. A Megera, ela tá assistindo o noticiário e ela tá decepcionada porque ninguém tá falando da camiseta que o massacre estava utilizando. Pois é, olha só, cara, que situação. Mas este primeiro arco finaliza justamente com o Miranha hackeando as TV aí da mulher e mandando uma mensagem tipo, eu tô de olho em tudo, eu vi as contas do massacre, eu tô ligado que você fez uma transição generosa para ele, você financiando um serial killer, um psicopata, que lindo, né? A imprensa vai amar saber. Final de arco. Esse foi o primeiro volume do Homem-Aranha Superior, meu pior inimigo. Eu gosto muito desse primeiro volume, que ele serve muito bem, né, de entrada basicamente nesta nova era do Homem-Aranha, né, tropa, com o do Octopus basicamente ali no mais puro controle. Dá pra sentir, né, a vibe desse novo Miranha, que é muito mais brutal e não tem escrúpulos, né, principalmente na hora de, se eu tiver que te matar, eu vou basicamente te matar. E olha, isso tá levantando muito a minha moral. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Eu gosto muito dessa versão tecnicamente alternativa do boneco, que, cara, fez tanto sucesso que, de fato, eventualmente os caras tá, ai meu Deus, a gente acabou de fazer tudo, o Peter voltou pro seu corpo original, mas nós gostou do Miranha Superior que ele vendeu igual água. Vamos dizer que em outra realidade nunca foi desfeito e bimba, vamos trazer o Miranha Superior de outra realidade alternativa pro nosso universo principal e fazer basicamente algumas historiazinhas, é perfeito? O personagem desse primeiro volume eu também acho muito interessante, além do Miranha Superior, que é basicamente o Gold, o espírito do Peter, né, tadinho, sofrendo pra caralho ao longo desse arco. A Mary Jane também, eu gosto como eles acabam resolvendo logo a trama dela, tipo, ai meu Deus, eles vão voltar agora que o Otto tá mais safado do que nunca, e não, essa plotzinha também é resolvida, tanto é que com a entrada da Ana
A gente tem uma espécie de novo interesse amoroso pela parte do Otto, né? Que vai ser desenvolvido, claro, nos próximos volumes. Você tem ali a Carly, né? Meio que suspeitando desse novo Peter. O JJ igual o pinto no lixo, amando essa versão mais hardcore do Miranha pra variar, não é mesmo? Você também tem ali alguns vilões icônicos. O Sexteto Sinistro novo é bagre demais. O Abutre acaba representando a tropa das antigas e olha lá, assim como o Duende Verde, né, que faz ali a pontinha bem no final desse primeiro volume pra dizer que vai ter uma historiazinha com o Duende no futuro. Tem o Massacre também, que é um merdeiro qualquer da vida, que acaba morrendo basicamente nesse primeiro volume, graças ao meu bom Deus. E pois é, a partir de agora é mais insanidade ainda, chegando para este novo Homem-Aranha. Eu gosto muito dessa série. Essa de 2013 pra mim é muito superior às outras futuras séries que o Miranha superior acaba recebendo, sei lá, né? A clássica sempre é a GOAT, não tem o que fazer. Enfim, obrigado a todos que acompanharam o conteúdo do Zitio Maroto até aqui. A casa está curtindo o vídeo do dia, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não para essas bandas. Até a próxima, tropa, é nóis.